Desde a década de 70, no dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data que simboliza a luta por direitos iguais, o combate à violência de gênero e tantos outros temas. No Câmara Reportagem desta semana, as iniciativas em várias esferas que protegem e acolhem as mulheres. A noite paulistana oferece diversas opções de lazer. Bares, restaurantes, casas noturnas, locais frequentados por diferentes públicos. Mas na busca pela diversão, os limites do respeito e da lei podem ser facilmente ultrapassados. E histórias de mulheres que foram assediadas ou presenciaram alguma importunação sexual são, infelizmente, mais frequentes do que deveriam. Eu já presenciei uma menina que tinha sido vítima de assédio. Provavelmente ela tinha sido drogada, porque ela estava num estado assim lamentável. E aí eu percebi, ela estava com outro cara, eu percebi e eu ajudei ela, eu e uma outra amiga, a gente ajudou ela a meio que se afastar desse cara. Eu já fui vítima. Tentaram me beijar à força e também uma outra vez tentaram passar a mão. Aí eu estava com amigas, reclamei para o gerente da danceteria e ele falou que como a boate estava muito lotada, era coisa que acontecia. Mas no combate a esse tipo de violência, estabelecimentos agem para proteger clientes. Este restaurante em Pinheiros tem uma política de proteção à mulher. A equipe recebe treinamentos e discute aspectos do universo feminino para conseguir detectar as diferentes situações e como agir. A gente percebe nos pequenos gestos, nos pequenos atos, no comportamento das clientes. Algumas vezes elas chegam de experiências ruins ou em carros de aplicativo, algum tipo de medo que ela sentiu dentro do carro. Algumas vezes elas choram. A gente presta um abraço, que eu acho que é um dos gestos mais bonitos de uma mulher com a outra, é o abraço. Então ela já sabe que aqui ela está confortável. Há também outras situações em que o restaurante se coloca à disposição das clientes. Somos um restaurante, somos um bar, então se alguém bebeu demais, se está sozinha, a gente oferece acompanhar até um carro ou mesmo aguardar aqui dentro do restaurante, né? Até que possa se organizar para ver como que vai para ir embora. Além do olhar atento de toda a equipe, na porta dos banheiros há esse aviso, que mais parece um recado a uma amiga e que deixa claro que se a cliente precisar de ajuda, ela vai ser acolhida. A mensagem é a seguinte: querida amiga, sua segurança é muito importante para todas nós. Se você estiver correndo algum risco, se sentir vulnerável ou precisa de ajuda, por favor, sinta-se confortável para nos procurar. É uma proteção para as clientes, mas que começa com a segurança de todas as colaboradoras, já que a equipe é 100% feminina. É muito bom estar num lugar que não só protege a mim, mas a todas nós. É um lugar onde a gente pode ser nós mesmas, nos sentir segura para vir trabalhar todos os dias, também para receber nossas amigas que frequentam a nossa casa e tornar a experiência dela cada vez mais confortável. Para que a proteção e o amparo à mulher não sejam apenas iniciativas pontuais, é que a Câmara Municipal de São Paulo tem discutido o assunto e pensado formas de combater e evitar a violência de gênero. Tramita no Legislativo paulistano o projeto de lei 330 de 2019. A proposta, de autoria do deputado estadual Reis, que na época era vereador, obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. É muito importante para que haja as relações seguras, para as pessoas que, quando saem de suas casas, né, para ir para um estabelecimento, para buscar uma diversão, né, que elas possam ter esse direito à diversão, ter direito a frequentar bares, restaurantes, casas de show, sem ser importunadas, né? Ainda sobre o tema, há o PL 16 de 2023, da vereadora Silvia, da bancada feminista, e o PL 18, também deste ano, da vereadora Cris Monteiro. Os dois são inspirados no protocolo No Caiem,
de Barcelona, na Espanha, e que em português é traduzido como Não se cale. Esse protocolo que prevê o quê? Que os profissionais sejam qualificados para fazer tudo isso, que este estabelecimento tenha esse vínculo com hospitais e com a polícia para que tudo seja rapidamente encaminhado e para que todas as provas sejam levantadas. E também câmeras em todos os lugares estratégicos desses ambientes, né, desses bares, boates ou restaurantes. A ideia é que os bares que estiverem um selo dizendo que aquele bar é seguro para a mulher, ele vai atrair mais consumidoras e consumidores. O bar que não tiver, eu tenho certeza, vai ficar vazio. Então, no final das contas, não precisa obrigar ninguém a fazer nada. O que a gente precisa é criar consciência. Eu tenho certeza de que os bares vão adotar o protocolo. O PL 49 de 2023, da vereadora Edir Salles, também propõe atendimento rápido e adoções de medidas em favor da segurança de mulheres, mediante de um drink falso, que funciona como um código para acionar ajuda. E o nosso ele tem um cartaz que os restaurantes e bares têm que afixar nos banheiros, colocando as mulheres que estiverem sendo vítimas de violência ou de agressão ou violência moral, tudo mais. Então, chega no bar e pede um drink. E nesse momento tem que ter o pessoal do bar que já está preparado para receber essa mulher. A promotora Valéria Escarance explica que este protocolo tem por finalidade a atenção e preservação da vítima, com respeito à sua decisão, além do treinamento dos funcionários desses estabelecimentos para que eles não sejam neutros ou se coloquem a favor do possível agressor. A importância do protocolo é, em primeiro lugar, estabelecer um padrão de atendimento, a forma de se atender uma mulher. E aí o aspecto da capacitação é imprescindível. Além disso, protocolos geram responsabilidade, ou seja, a obrigação de os estabelecimentos atuarem, auxiliarem uma vítima em uma situação de risco. Um outro aspecto importante é o de que muitas mulheres não conseguem sozinhas adotar providências logo após uma violência. Então, aquele estabelecimento estruturado pode prestar o auxílio. E a prevenção da violência, com esses protocolos, esse é um aspecto fundamental também. Ela passa a ser de responsabilidade da sociedade civil. Ela ainda ressalta que iniciativas do Poder Legislativo são fundamentais para a reflexão a respeito do tratamento às vítimas e uma vigilância maior da sociedade contra a violência de gênero nesses locais de lazer. Há uma conscientização em relação à violência contra a mulher para as pessoas que frequentam aquele estabelecimento. É o que nós chamamos de prevenção geral. Os cartazes têm esse efeito. As pessoas que estão no estabelecimento sabem que naquele estabelecimento, se houver algum abuso, algum desrespeito, as providências serão adotadas. O vereador Rodrigo Goulart é diretor da Abrazel São Paulo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele afirma que a entidade é a favor de legislações de amparo e combate à importunação sexual, mas ressaltou que a atuação é limitada, já que esses locais não têm poder de polícia. Mesmo assim, o que for estipulado por lei será acatado. Podem ter certeza que os bares, restaurantes e as casas noturnas estarão preparados para dar toda a assistência. A gente espera que os casos diminuam e, na verdade, acabem, né? No próximo bloco, você vai conhecer um pouco do trabalho da Casa da Mulher Brasileira. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Para romper o ciclo de violência, mulheres vítimas precisam de amparo e de mecanismos legais para se sentirem seguras.
A cidade de São Paulo é a única no estado que conta com uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, um lugar que pode encurtar essa busca por proteção. Ambientes coloridos e frases para motivar e principalmente acolher. Aqui você fala, nós escutamos e cuidamos de você. Essa é a Casa da Mulher Brasileira, que funciona aqui em São Paulo, no bairro Cambuci. Todos os espaços foram planejados para atender mulheres vítimas de violência física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. Está aberto 24 horas por dia, todos os dias. O diferencial desse espaço é ter em um só lugar a Delegacia de Defesa da Mulher, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Guarda Civil Metropolitana e atendimentos psicossocial e de serviço social. A Ana Cristina é a coordenadora da casa. Ela fala que para quebrar o ciclo da violência é preciso ter o envolvimento de todos esses agentes. Então, de maneira prática, ela vai chegar aqui, ela vai ser escutada por uma profissional especializada, ela vai poder elaborar o boletim de ocorrência, vai poder pedir a medida protetiva e, se ela precisar de alojamento, ela também terá aqui alojamento para ela e para os seus filhos. Então, percebe que no mesmo lugar você encontrar todos esses serviços, este é o grande diferencial da rede. O parquinho e a brinquedoteca também mostram que as crianças serão recebidas e acolhidas juntas de suas mães. O alojamento é apenas de passagem, com estadia de até 7 dias. Mas caso necessite, a vítima pode ir para uma casa de acolhimento provisório e até mesmo sigiloso. Para chegar aos locais mais distantes, há a unidade móvel de atendimento. O ônibus é totalmente adaptado e conta com uma equipe multidisciplinar para receber as mulheres. A Casa da Mulher Brasileira é apenas um dos vários equipamentos da Rede de Proteção à Mulher. E por ano, na cidade de São Paulo, são feitos mais de 40 mil atendimentos. Quando nós estamos falando da cidade de São Paulo, nós estamos falando de uma rede robusta de serviços. Nós estamos falando de serviços de atendimento em vários pontos da cidade, centros de referência da mulher, centros de cidadania da mulher, espaços que também vão trabalhar a questão da cidadania ativa dessas mulheres, a questão do rompimento e do enfrentamento à violência, prevenção à violência. Os serviços, eles contam, principalmente os centros de referência, os centros de cidadania, com uma parceria com a Defensoria Pública. Então, a Casa da Mulher Brasileira, junto com todos esses serviços da rede, prestando um atendimento e um acolhimento para mulheres na cidade de São Paulo. Os aparatos de proteção à mulher são fundamentais porque casos de violência são registrados diariamente. Somente na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona junto com a casa, são registrados mensalmente cerca de 300 ocorrências. Já as prisões em flagrante são de 1 a 2 por plantão. Há 2 anos, como titular da DDM, a Cristine conta que o alinhamento entre todos os órgãos presentes na casa é essencial para o acolhimento da mulher. Um exemplo são os pedidos de medidas protetivas de urgência. Ela pede no nosso plantão e no mesmo dia elas são deferidas por uma juíza aqui da casa, que é sensível à causa, ela está aqui conosco. Isso tudo faz muita diferença para a mulher. Ela reforça a importância de denunciar qualquer tipo de violência o quanto antes. E isso pode ser feito em qualquer delegacia, pela DDM online e pelos números 180 da Central de Atendimento à Mulher e 190 de emergência da Polícia Militar. É importante para a própria segurança física e emocional dela e do núcleo familiar dela. Porque a violência doméstica, a gente fala muito das mulheres, mas ela atinge também os filhos dessas mulheres, que são vítimas potenciais também, sofrem diariamente aquela violência. Então é importante que ela denuncie para ela poder ter o convívio harmonioso da família dela, ter a vida dela de volta. E existem medidas que são muito eficazes, são as medidas protetivas de urgência, que vão fazer com que essa violência cesse. E outro ponto importante, quanto mais cedo ela denunciar, essa escalada, essa progressão da violência, ela é interrompida. Isso é muito importante também. Na Câmara Municipal de São Paulo, tramita um projeto de lei que autoriza a criação da Casa da Mulher Paulistana, com os mesmos atendimentos da Casa da Mulher Brasileira.
A proposta é da vereadora Sandra Tadeu. O objetivo é que o município tenha, no mínimo, 4 unidades, uma em cada região. A primeira coisa que uma mulher é vítima de violência, ela precisa de um acolhimento. Ela precisa ter alguém que faça esse acolhimento com uma equipe de multiprofissionais, que tenha psicólogos, que tenha assistentes sociais, porque ela, muitas vezes, ela não está sozinha, ela tem 2, 3 filhos ou mais, e ela precisa desse lugar. E essa casa da mulher paulistana seria isso. Não seria uma casa do tamanho da Casa da Mulher brasileira, porque é uma casa enorme. Seria o ideal se nós pudéssemos ter uma casa dessa em cada cantinho da cidade de São Paulo. A seguir, a importância das medidas protetivas de urgência no combate à violência contra a mulher. O Câmara Reportagem volta em instantes. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Um dos avanços no combate à violência contra a mulher foi a criação da Lei Maria da Penha em 2006, garantindo medidas protetivas às vítimas. Aqui em São Paulo, a fiscalização é feita pela Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana em ronda pelas ruas de São Paulo é uma cena cotidiana, mas essa é uma ronda especial. A saída é para uma visita especializada a uma mulher vítima de violência e que faz parte do programa Guardiã Maria da Penha, criado em 2014 para dar efetividade à fiscalização de medida protetiva de urgência. No local, eles conversam com a mulher, verificam se está tudo bem com ela, se está segura, se o agressor tem se aproximado ou se ela precisa de alguma orientação. No início, a maioria das mulheres estão muito fragilizadas, né? E aí, com as rondas, com as visitas da guardiã, a gente consegue, com muita orientação, com muita dedicação da equipe, essas mulheres conseguem sentir-se seguras e aí sim conseguem dar andamento à vida, né? Porque muitas delas não saem nem de casa. Quando nos deparamos com o autor, né, na residência e a mulher nos aciona, ou por vezes, mesmo fora de um acionamento, a gente se depara com o autor, é feito toda uma conversa para que esse autor seja conduzido até um distrito policial. A mulher também precisa nos acompanhar para que a gente dê ciência à autoridade policial desse descumprimento, levando ambos em viaturas separadas, ela de uma maneira mais confortável. A gente precisa acolher essa mulher, explica toda a situação para ela e vai até um distrito para que seja feito um boletim de ocorrência. O homem que integra a equipe atua geralmente como motorista e também resguarda as companheiras caso o agressor se exalte. O que já aconteceu em uma ronda do William. A mulher fez o acionamento de emergência porque o agressor estava perto de sua casa e armado. De repente, nós vimos que a vítima ficou assustada, olhamos para o lado e vimos o autor vindo. O autor um pouco maior que eu, faz artes marciais e foi necessário usar força para contê-lo. Graças a Deus deu tudo certo, foi encaminhado para o DP e lá foi dado auto de prisão pelo delegado. E não são apenas as equipes na rua que auxiliam e protegem estas mulheres. Tudo começa aqui, no suporte operacional. É essa equipe que lida com as questões burocráticas e que entende que não são apenas papéis. São histórias de vítimas e vidas que precisam ser protegidas. O suporte operacional da Ronda Guardiã Maria da Penha, ele é responsável para receber a demanda do Ministério Público, fazer essa demanda se tornar uma assistida, criar o processo dela com a pasta e efetuar essa ronda na rua. Também receber esse retorno
e passar também para o Ministério Público como que está o andamento da ronda. O suporte operacional também atende às ligações das mulheres assistidas e monitora os acionamentos feitos pelo aplicativo de socorro imediato de uso exclusivo das vítimas. A Márcia é a comandante do programa. Ela afirma que assim que entram no programa, as mulheres estão muito fragilizadas e, com o passar do tempo, elas recuperam a autoestima, a confiança e se sentem seguras. Além disso, não há um período específico de permanência. Elas vão deixar o programa quando elas efetivamente se sentirem seguras. E há outros meios também. Pode ser que, por exemplo, o agressor mudou de estado, ou eu vou mudar de estado, a vítima, né, a assistida vai mudar de estado, e aí ela pode solicitar o desligamento do programa. Isso não quer dizer que se amanhã ou depois, infelizmente, retornar, ela pode também retornar ao programa. É óbvio que nós vamos passar por um processo judicial novamente, mas ela pode ser inserida. Mas o nosso maior objetivo, o nosso principal objetivo é que essa mulher ela saia do programa quando ela se sentir segura. Ela está recuperada, ela está empoderada, ela está pronta, ela está renovada, ela floresceu para a vida novamente. A comandante destaca que, assim como as vítimas são de idades variadas, cor e classe social, os agressores também podem ser o companheiro, o ex-companheiro, o pai, o irmão ou outro parente. Esse dado aparece na pesquisa Visível e Invisível, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas em 126 municípios e traz informações da violência de gênero no ano passado. 58,8% das mulheres entrevistadas afirmam que o episódio mais grave dos últimos 12 meses ocorreu em casa. Além disso, em quase 74%, o autor da violência é conhecido da vítima. E os principais citados, sendo 31%, são o ex-marido, o ex-companheiro ou o ex-namorado. A segunda maior porcentagem é de 26%, correspondente aos atuais parceiros. É muito difícil para ela denunciar quando a gente olha que o principal agressor é justamente aquela pessoa que devia estar ali do lado dela e atuando de uma forma completamente diferente. A pesquisa ainda aborda que apenas o término do relacionamento não é a solução para o problema. É necessário oferecer às mulheres condições para que façam esse rompimento de forma segura. As entrevistadas também pedem mais ações de proteção por parte do poder público. Pedem que exista essa baliza, que exista esse norte, que sejam responsabilizados aqueles que são os agressores e que elas tenham, sim, mecanismos de prevenção disponíveis para quando elas necessitarem. Para as mulheres vítimas de violência que vivem na cidade de São Paulo e já possuem a medida protetiva de urgência, há o programa Guardiã Maria da Penha e outros mecanismos de proteção. Mas para que esses agentes sejam acionados, o primeiro passo é a denúncia. Só a partir da denúncia que é possível obter um papel. Mas esse não é qualquer papel, é o papel que vai te devolver a vida, vai te devolver a possibilidade de florescer, de continuar e ser feliz. Nós temos diversos tipos, diversos canais, né, da Guarda Civil Metropolitana, a nossa central 153. Elas também podem fazer a denúncia através do 180, do 190. O importante é que a denúncia precisa ser feita. No próximo bloco, como o Auxílio Ampare está ajudando os órfãos do feminicídio. A gente volta já já. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
Quando uma mãe é morta de forma violenta por seu companheiro ou ex-companheiro, a vida de todos da família é impactada, principalmente a dos filhos. Para auxiliar os órfãos do feminicídio, foi criado o Auxílio Ampara. A violência contra a mulher gera uma série de consequências. Em casos mais graves, pode chegar ao feminicídio. Desde 2015, a morte de uma mulher apenas por seu gênero passou a ser crime hediondo, com punições mais severas aos agressores. Mas e os filhos destas vítimas? Como reconstruir a vida sem um dos alicerces tão importantes para a formação de crianças e adolescentes? Para dar suporte aos órfãos do feminicídio, foi criado o Auxílio Ampara, que começou com um pedido do Ministério Público Estadual e que foi abraçado pela Prefeitura de São Paulo e pelo Legislativo paulistano. O projeto de lei 525 de 2022, de autoria do Executivo, foi aprovado em segunda discussão no dia 26 de outubro. Foram 47 votos a favor e nenhum contrário. No dia seguinte, a Prefeitura sancionou a nova lei. O Auxílio Ampara foi criado com o objetivo de apoiar crianças e adolescentes moradores da capital paulista que perderam suas mães ou responsáveis legais em razão do feminicídio. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes, vai fazer o pagamento e a fiscalização do Auxílio Ampara. Quando a sociedade, vamos dizer, fracassou a ponto de haver a ocorrência de um feminicídio, que é um assassinato motivado pelo fato de ser uma mulher, é um fracasso humano, né? Então, quando tudo isso acontece, o que ainda acontecia, além de tudo, o que acontecia era a orfandade ser uma questão resolvida no âmbito privado. Então, agora a gente estende, né, essa responsabilidade compartilhada pelo Estado, pela sociedade, pela família. Sim, o ECA determina isso, né? A criança é a responsabilidade dessas três entidades, da família, da sociedade e do Estado. Então, é uma participação maior do Estado nesse momento também. O benefício pago aos órfãos é de um salário mínimo até que completem 18 anos, prorrogável até os 24 anos, se o beneficiário estiver cursando graduação ou curso profissionalizante ou esteja em situação de vulnerabilidade social. O jovem ainda precisa estar sob guarda oficializada, ter renda familiar de até 3 salários mínimos, estar vacinado, estar inscrito no CadÚnico e matriculado em instituição de ensino se estiver em idade escolar. A secretária ainda explica como será a busca pelos beneficiários, número que ainda está em levantamento. A gente é quem vai atrás, a gente vai fazer a busca ativa das informações existentes sobre os casos de feminicídio com órfãos. Infelizmente não é uma informação que a gente precisa garimpar, isso tem um registro muito claro. O Ministério Público de São Paulo tem todas essas informações e tem inclusive um núcleo de atendimento a vítimas de violência e familiares, que já é o receptor de todos esses casos e é com quem a gente vai ter o contato direto, formal, para nos trazer as informações dos casos. A lei foi regulamentada em março deste ano. Conforme a secretária, embora vários apontamentos feitos pelos vereadores e pela própria sociedade civil não tenham sido colocados no texto da lei, as sugestões foram levadas em consideração na regulamentação para esclarecer alguns pontos que poderiam deixar margem de dúvida. Até por isso o decreto regulamentador foi muito tempo debatido entre os 4 ou 5 órgãos da administração pública mais diretamente envolvidos, até que a gente produzisse um texto que desse menos margem para dúvida sobre as condições de manutenção do benefício, principalmente. As regras para obter são razoavelmente simples, mas as condições para manutenção já são um pouco mais complexas e a gente queria deixar bem claro como que nós também vamos nos responsabilizar por esse acompanhamento. Não é só uma transferência de dinheiro, é uma atenção muito maior do que isso. Ela ressalta a importância dessa parceria entre o Executivo e o Legislativo na formulação de políticas públicas e que a diversidade de pensamento entre os poderes é saudável e importante. E em alguma hora a gente constrói um consenso e consegue realmente trazer propostas
que transforme a vida das pessoas, né? A gente tem esse desafio aqui, tanto no executivo, na hora de fazer a regulamentação, quanto no legislativo, na hora de aprovar a lei. Chega uma hora que a gente tem que apresentar um resultado, tem que chegar a uma conclusão, ainda que ela não seja perfeita, ainda que ela não seja unânime. A criação de novas leis é vista como uma das medidas prioritárias para combater a violência contra a mulher. É o que revela a pesquisa Viver em São Paulo, Mulheres, feita este ano da Rede Nossa São Paulo, organizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O pedido de novas regras foi feito por 40% das entrevistadas, 8 pontos percentuais a mais do que no ano passado. Eu acho que essa questão toda, eu acho que deve ter um olhar, né, do legislativo, que é o espaço onde nós estamos dialogando agora, né, de que tipo de ações podem ainda ser feitas para gerar um pouco mais de segurança para as mulheres. A pesquisa aponta a percepção da população sobre vários tópicos, como o papel desempenhado pelas mulheres na divisão de tarefas no lar, além dos locais em que as mulheres se sentem mais ameaçadas, como o transporte público e as ruas. Essa percepção é confirmada nos dados da SSP, a Secretaria de Segurança Pública. Somente na cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, foram registrados 158 feminicídios. Também no mesmo período, o total de crimes contra a mulher, como lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e estupro, ultrapassaram as 113 mil ocorrências. Por isso, a criação de novas leis pode trazer mais segurança para as mulheres. Importante discutir o tema, importante se entender que por onde é que estão chegando essas questões, quais são os espaços, que tipo de ações podem existir para que a gente possa estar, a partir do legislativo, que é a casa das leis, digamos assim, não é? E é onde estão os representantes da população, a gente possa ter uma escuta da sociedade. É uma oportunidade para a sociedade participar, se sentir envolvida. E isso dá sentido para a política, isso fortalece a democracia. E nós precisamos muito disso. Para quem quiser mais informações da atuação da Câmara Municipal de São Paulo em defesa da mulher e da legislação vigente, é só acessar o hot site saopaulo.sp.leg.br/mulheres. Na página você ainda conhece todas as vereadoras desta legislatura e as que fizeram história na cidade. O Câmara Reportagem fica por aqui. Até o próximo programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.